Você já parou para pensar que neste exato momento você não está sozinho? Que do seu lado, invisível aos olhos, tem um ser espiritual criado por Deus que te protege, te observa e te acompanha silenciosamente desde o seu nascimento até o último suspiro? Santa Teresa de Ávila não só acreditava nisso, ela vivia numa amizade profunda com os anjos e nos ensina que tem algo concreto e poderoso que você pode fazer hoje mesmo para colocar esses anjos em movimento espiritual a seu favor e a favor de outras pessoas. Muita gente ignora isso, vive distraída, dorme espiritualmente. Mas Santa Teresa enxergava com clareza. Deus colocou um anjo do lado de cada alma para conduzi-la ao céu. E ela dizia que a vida muda completamente quando você começa a conversar com ele, a pedir ajuda e permitir que ele haja. Mas como fazer isso? Olha, a maioria das pessoas passa a vida inteira sem saber que tem um companheiro celestial esperando ser convidado para participar do dia a dia. Vivem como órfãos espirituais, quando na verdade são filhos do rei, com um guarda-costas angelical, designado pessoalmente pelo Pai. Santa Teresa descobriu que os anjos se aproximam mais quando a alma se volta para Deus em pureza, humildade e oração sincera. Eles não respondem ao orgulho, ao barulho interior ou à vaidade. Eles respondem à fé, ao silêncio da alma, à obediência. E aqui está o incrível. Santa Teresa não era diferente de você. Ela também lutou, também duvidou, também se sentiu sozinha, mas aprendeu algo que mudou tudo. Como fazer com que os anjos lutassem por ela, intercedessem por ela, caminhassem na frente dela. Nos próximos minutos vou te revelar exatamente o que Santa Teresa fazia. Vou compartilhar as 3 condições que atraem os anjos, os 3 passos práticos que ela usava todos os dias e o segredo avançado que pouca gente conhece, como orar com vários anjos ao mesmo tempo. Mas principalmente vou te ensinar como reconhecer quando seu anjo está agindo na sua vida. Porque Santa Teresa dizia: sentir os anjos é mais importante que vê-los. As 3 condições que fazem os anjos se aproximarem. Santa Teresa tinha isso muito claro. Os anjos se aproximam mais quando a alma se volta para Deus em pureza, humildade e oração sincera. E ela acrescentava algo fundamental. Eles não respondem ao orgulho, ao barulho interior ou à vaidade. Eles respondem à fé, ao silêncio da alma, à obediência. Mas o que isso significa na prática? Deixa eu explicar. Primeira condição: pureza de intenção. Imagina um espelho embaçado. Por mais que você tente ver seu reflexo, a imagem aparece borrada, distorcida. Santa Teresa dizia que nossa alma é esse espelho, e os anjos são a luz que quer se refletir nele. Mas quando vivemos em pecado voluntário, quando alimentamos vícios conscientemente, quando escolhemos o mal de propósito, embaçamos esse espelho espiritual. A pureza de intenção não significa ser perfeito. Santa Teresa mesmo lutou com suas fraquezas. Significa ter o coração direcionado para Deus mesmo quando caímos. Significa levantar depois de cada queda, se confessar, pedir perdão sincero e continuar tentando. Teve uma mulher que me escreveu há pouco tempo. Durante anos ela viveu na amargura, guardando o rancor da irmã por causa de uma herança da família. Ela orava, mas não sentia resposta. Uma noite, depois de ouvir sobre Santa Teresa, decidiu perdoar de coração. Nessa mesma semana, o filho adolescente dela, que estava se metendo em confusão, chegou em casa dizendo que tinha decidido mudar de vida. Coincidência? Santa Teresa diria que não. Segunda condição: humildade verdadeira. Os anjos fogem do orgulho espiritual como a água foge do óleo. Santa Teresa alertava contra a tentação de se achar especial por ter experiências espirituais ou por orar muito. Ela dizia: a alma orgulhosa é como uma fortaleza fechada. Os anjos não conseguem entrar onde não são bem-vindos com simplicidade. A humildade verdadeira é reconhecer que somos criaturas dependentes de Deus.
Não comandamos os anjos, nós os convidamos. Não os usamos, nos colocamos a serviço deles para cumprir a vontade divina. Tem uma diferença enorme entre dizer: anjo, faz meu chefe me dar um aumento, e dizer: anjo de Deus, me ajuda a ser o funcionário que Deus quer que eu seja, e se for da vontade dele, que se abram as portas que ele deseja abrir. Terceira condição: oração sincera. Não é questão de quantidade, é questão de qualidade. Não é repetir fórmulas, é falar com o coração. Os anjos escutam a sinceridade, não palavras bonitas. Santa Teresa ensinava uma oração simples, mas poderosa, para invocar nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Mas o crucial é dizer com fé, com reverência, com a convicção de que realmente tem alguém escutando. Sabe o que acontece quando você cumpre essas 3 condições? Santa Teresa dizia que você começa a notar pequenos milagres, pequenas proteções, pequenas inspirações que antes passavam despercebidas. Você já sentiu que estava sendo protegido por algo invisível? Quantas vezes você quase teve um acidente e alguma coisa te impediu? Quantas vezes você recebeu uma ideia que não sabe de onde veio, mas que foi exatamente o que você precisava? Santa Teresa nos diz que isso não são coincidências, são manifestações do nosso anjo da guarda trabalhando silenciosamente na nossa vida. Agora que você entende as condições que atraem os anjos, quero compartilhar os 3 passos exatos que Santa Teresa praticava todos os dias para manter ativa essa comunicação celestial. Primeiro passo: reconhecimento matutino. Toda manhã, antes de qualquer outra atividade, Santa Teresa cumprimentava o anjo da guarda. Não era costume mecânico, era um ato consciente de convite. Ela dizia aquela oração que você acabou de ouvir, mas com uma particularidade. Se detinha em cada palavra. Santo anjo do Senhor, reconhecendo a natureza divina dele, meu zeloso guardador, aceitando a proteção específica para ela. Se a ti me confio a piedade divina. Reconhecendo que vem de Deus, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Abrindo todas as áreas da vida, Santa Teresa insistia que essa oração matutina abre as portas da ação angelical durante todo o dia. É como acender uma luz que fica acesa até a noite. Segundo passo: oferecer os atos do dia. Santa Teresa não se contentava em cumprimentar o anjo só de manhã. Durante o dia, antes de cada atividade importante, antes de cada decisão difícil, antes de cada conversa complicada, ela convidava conscientemente o anjo para participar. Quando tinha que falar com uma pessoa difícil, dizia: anjo meu, me ajuda a falar com caridade. Quando tinha que tomar uma decisão importante, pedia: anjo de Deus, me inspira a vontade do Pai. Quando sentia medo, tristeza ou fraqueza, sussurrava: santo anjo, fortalece minha alma. E aqui está o ponto-chave que Santa Teresa sempre enfatizava: eles não invadem, eles esperam. Os anjos respeitam completamente nosso livre-arbítrio. Não vão agir sem ser convidados. Por isso é tão importante esse ato consciente de convite. Imagina ter o guarda-costas mais poderoso do universo esperando do lado de fora da sua casa. Mas você nunca abre a porta para ele porque não sabe que ele está lá. É isso que acontece com a gente quando não convidamos conscientemente nosso anjo para participar das nossas atividades. Terceiro passo: viver com a alma atenta. Este era o passo mais profundo na prática de Santa Teresa. Ela cultivava o que chamava de silêncio interior, um estado de atenção espiritual que permitia perceber as inspirações angelicais durante o dia. O que isso significa na prática? Significa que durante o dia, mesmo estando ocupado com suas atividades normais, você mantém uma pequena parte da sua atenção direcionada para Deus. É como ter uma conversa de fundo com o divino enquanto vive sua vida normal. Santa Teresa alertava que se você passa o dia mergulhado em distrações, em barulho mental,
em reclamações constantes ou em pecado voluntário, é como se desse as costas para o seu anjo. Mas se você se esforça, mesmo caindo e levantando, a presença angelical fica mais ativa, mais perceptível, mais viva. Ela descrevia experiências incríveis. Nos momentos de maior desespero, quando parecia que tudo estava perdido, sentia o anjo sustentando a alma, protegendo a mente e até afastando presenças malignas que queriam perturbá-la. E você também pode viver isso. Você não precisa ver seu anjo para saber que ele está lá. Só precisa chamá-lo com fé. Precisa confiar. Precisa se abrir. E precisa manter sua alma disposta a escutar os sussurros de Deus, que muitas vezes chegam através da inspiração angelical. Aqui vem a revelação que vai transformar completamente sua compreensão do mundo angelical. Santa Teresa descobriu algo que muito poucos santos ensinaram com tanta clareza. Como orar não só com seu anjo da guarda, mas com os anjos de outras pessoas ao mesmo tempo. Ela dizia algo que me arrepia toda vez que lembro. Onde dois anjos se unem, o mal recua. Se imagina o poder disso? Você não está limitado à proteção de um só anjo. Você pode criar uma rede de proteção angelical que envolve vários seres celestiais, trabalhando em harmonia para o seu bem e das pessoas que você ama. Santa Teresa ensinava que cada pessoa tem um anjo da guarda designado desde o momento da concepção. Isso significa que seu cônjuge tem um. Cada um dos seus filhos tem um. Seus pais, seus irmãos, seus amigos. Todos têm um anjo da guarda esperando ser convidado para participar. Quando você ora por alguém, não pode só pedir a Deus diretamente, mas pode se dirigir também ao anjo da guarda dessa pessoa e pedir para ele se unir ao seu anjo numa missão específica. Imagina que você tem filhos adolescentes que estão tomando decisões ruins. Em vez de só se preocupar ou brigar com eles, você pode orar assim: Anjo da guarda do nome do seu filho, me uno a você junto com meu anjo da guarda para proteger este jovem. Inspire nele o bem, afaste-o dos perigos, toque o coração dele para que tome decisões sábias. Unidos como soldados do mesmo rei, protejam a alma e o corpo dele. Santa Teresa praticava isso constantemente no convento. Quando uma irmã estava lutando espiritualmente, ela não só orava por ela, orava com o anjo daquela irmã. Você vai negociar algo importante. Vai ter uma conversa difícil com alguém? Santa Teresa ensinava a fazer isso. Anjo da guarda do nome da pessoa, me dirijo a você junto com meu anjo. Unidos, nos inspiram o bem mútuo. Que esta conversa seja abençoada, que encontremos soluções que honrem a Deus e que ambos saiamos edificados. Aqui está um dos segredos mais poderosos de Santa Teresa. Para as pessoas que nos machucaram, que parecem endurecidas no mal, que tão longe de Deus, ela ensinava: Anjo da guarda do nome, sei que sua missão é conduzir esta alma ao céu. Me uno a você em oração. Toque o coração dela, mesmo que ela resista. Inspire momentos de reflexão. Mostre a misericórdia de Deus. Não desista dela, porque Deus não desiste. Santa Teresa tinha uma convicção absoluta. O anjo daquela pessoa vai tocá-la, mesmo quando ela resiste, porque os anjos são mais persistentes que nós e mais sábios nos métodos deles. Quando vários anjos se unem numa missão, Santa Teresa dizia que se cria uma fortaleza espiritual que o mal não consegue penetrar facilmente. É como se você estivesse construindo um escudo de luz ao redor das situações pelas quais você ora. Mas tem algo crucial que Santa Teresa sempre enfatizava. Nunca use essa prática para manipular ou fazer mal. Os anjos só agem conforme a vontade de Deus. Não vão forçar ninguém a te amar. Não vão fazer mal aos seus inimigos. Não vão conseguir coisas que não são boas para sua alma. A intenção sempre deve ser o bem, a salvação, a paz, a justiça verdadeira. As irmãs do convento de Santa Teresa relataram algo incrível. Quando tinha conflitos entre elas, a santa as reunia e ensinava a orar, pedindo que os anjos da guarda de todas se unissem para restaurar a harmonia. Elas diziam que depois dessas orações,
Os corações se abrandavam de maneira quase imediata. Te desafio a provar isso hoje mesmo. Escolha uma pessoa pela qual você quer orar. Pode ser alguém que está passando por dificuldades, alguém com quem você tem uma relação tensa, ou simplesmente alguém que você ama e quer abençoar. Fale com o anjo da guarda dessa pessoa. Peça para ele se unir ao seu anjo. Ore com fé e observe o que acontece nos próximos dias. Muita gente me pergunta: como eu sei se meu anjo realmente está me escutando? Como posso ter certeza de que ele está agindo na minha vida? Santa Teresa tinha uma resposta clara. Muitos querem ver anjos, mas senti-los é mais importante que vê-los. Ela nunca buscou experiências espetaculares. O que ela buscava e encontrava eram os sinais sutis, mas constantes da presença angelical. Vou compartilhar os 5 sinais que Santa Teresa identificava como evidência clara de que seu anjo da guarda está ativo na sua vida. 1. Paz inexplicável em meio às lutas. Santa Teresa descrevia isso como uma certeza no peito, mesmo no meio das lutas. Não é que os problemas desaparecem, mas aparece uma serenidade profunda que não tem explicação humana. É aquela sensação de que mesmo que tudo esteja caindo aos pedaços, de alguma forma você vai ficar bem. É uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que vem de uma fonte mais profunda. 2. Inspirações repentinas. Você já teve uma ideia que veio do nada, mas que foi exatamente o que você precisava? Santa Teresa ensinava que muitas vezes os anjos nos comunicam a vontade de Deus através de inspirações repentinas. A diferença entre uma inspiração angelical e um pensamento comum é que a inspiração angelical sempre te aproxima de Deus, sempre promove o bem. E quando você segue, ela traz frutos de paz. 3. Proteções misteriosas. Esta é talvez a manifestação mais evidente. Escapar de acidentes por acaso. Mudanças de última hora que se revelam providenciais. Perigos que você evita sem se dar conta até depois. Santa Teresa viveu isso várias vezes. Ela relata nos escritos como em momentos de grande perigo espiritual ou físico, sentia uma força invisível que a protegia e a guiava para a segurança. 4. Encontros providenciais. As pessoas certas na hora certa. Oportunidades que surgem exatamente quando você precisa. Conversas que mudam sua perspectiva justo quando você está prestes a tomar uma decisão ruim. Santa Teresa dizia: os anjos são os administradores das coincidências de Deus. 5. Fortaleza sobrenatural. Quando você está prestes a ceder a uma tentação e de repente encontra forças para resistir. Quando sente que não aguenta mais e aparece uma força que você não sabe de onde vem. Quando está desanimado e surge uma esperança renovada. Santa Teresa experimentava isso especialmente nas lutas espirituais mais intensas. Ela descrevia como, nas horas de maior desespero, sentia o anjo sustentando a alma, protegendo a mente e afastando as presenças malignas que queriam perturbá-la. Nas visões interiores, Santa Teresa não só via o anjo, ela sentia como uma presença viva, amorosa, protetora. Mas sempre insistia que Deus fala no sussurro, não no estrondo. Não procure manifestações espetaculares. Procure a consistência de pequenos milagres, pequenas proteções, pequenas inspirações que vão se acumulando dia após dia, até você se dar conta de que sua vida está sendo silenciosamente dirigida por uma sabedoria superior. Hoje você descobriu algo que pode mudar sua vida para sempre. Você não está sozinho. Neste momento, enquanto escuta essas palavras, tem um ser angelical do seu lado que conhece seu nome, que conhece suas lutas, que conhece seus sonhos e que está esperando com paciência infinita que você o convide para participar ativamente da sua vida. Nós percorremos juntos as 3 condições que atraem os anjos: pureza de intenção, humildade verdadeira e oração sincera. Você aprendeu os 3 passos práticos de Santa Teresa: o reconhecimento matutino, oferecer os atos do dia e viver com a alma atenta. Descobriu o segredo avançado
de como orar com vários anjos criando redes de proteção celestial. E agora, conhece os 5 sinais de que seu anjo está agindo na sua vida. Mas tudo isso, toda essa sabedoria que Santa Teresa levou anos para aperfeiçoar, se resume numa verdade simples e poderosa. A amizade com os anjos não é privilégio dos santos, é um direito dos filhos de Deus. Só se torna real na vida de quem deseja viver unido ao céu, mesmo estando na terra. Se neste momento você está passando por uma situação difícil, se precisa de proteção, luz, direção, força, não espere mais. Não deixe essa amizade celestial para quando você for mais santo ou quando tiver mais tempo para orar. Fale com seu anjo agora mesmo, com simplicidade, com confiança. Diga: Anjo de Deus, me guie, me inspire, me proteja. E se você quiser dar um passo mais profundo, reze também com o anjo da guarda das pessoas que você ama. Santa Teresa nos ensinou que onde 2 anjos se unem, o mal recua. Eles estão esperando por você, esperando que você os chame, que os honre, que os convide. Não esperam perfeição, esperam sinceridade. Não esperam que você seja um santo, esperam que você queira ser. Faça isso hoje e você vai começar a sentir que nunca mais vai estar sozinho. Lembre sempre, onde tem fé, tem anjos. Onde tem anjos, tem proteção. E onde tem proteção, tem paz. Que Deus te abençoe e que seu anjo da guarda caminhe sempre do seu lado.